É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 6 minutos, manhã do dia 5 de dezembro de 2025, sexta-feira, sextou, queridos. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há mais ninguém que exerça esse poderio, exerça esta autoridade, a não ser o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E é esse Deus nesse momento que agora nós estaremos orando. Você que nos acompanha também pela nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora também passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. Lembrando a você que nós estamos agora com um novo Instagram, toda P_Palavra. Então pode acessar o nosso Instagram e se inscrever também, onde nós estaremos diariamente movimentando com palavras e estudos bíblicos. Ok, queridos? Então vamos orar, eu aqui no estúdio, você onde você estiver, vamos nos unir em fé por uma causa maior. Qual a causa maior? Que o mundo se submeta à autoridade de Deus. Amém? E que as coisas aconteçam dentro da vontade desse Deus glorioso. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pela noite de descanso. Obrigado por mais um dia de vida. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ó Pai, obrigado porque nesta manhã a sua misericórdia se renovou e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando ao longo deste dia. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Como também neste dia, ó Pai, eu te peço que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de mágoa, de inveja, de vício, de prostituição, enfim, todo espírito contrário à tua vontade seja repreendido em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos confortando, nos consolando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, queridos. E o texto que eu quero ler aqui é o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33, que diz assim: Não andeis ansiosos, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa manhã eu quero falar com você sobre confiando em Deus para a providência. Você observe que nesses últimos dias eu tenho falado sobre confiança. Confiar em Deus nos garante conquistas, nos garante vitória. Imagine se numa manhã de tempestade, chuva forte, trovões ressoando, mar agitado. Imagine você no barco desesperado, achando que está tudo perdido. Agora mude de cenário, pense na ansiedade que invade o seu coração ao enfrentar dificuldades financeiras, problemas familiares, a saúde fragilizada. E muitas vezes nós nos sentimos como esse barco à deriva, sem direção, sem esperança. Mas há uma palavra de esperança, uma âncora segura, que é confiar na providência de Deus. Então hoje nós vamos explorar como podemos depositar nossa confiança naquele que cuida de todas as coisas. Vamos aprender isso com o texto aqui de Mateus, aprender com o próprio Jesus, aqui no texto de Mateus 6, versículo 31 ao 33. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito principalmente para uma audiência judaica cristã. E no capítulo 6, Jesus ensina sobre as atitudes corretas na prática religiosa e na vida diária. Então ele aborda
temas como a oração, o jejum, e nesse trecho que nós lemos aqui, a ansiedade por provisões materiais. Muitas das vezes pessoas almejam coisas que é para o seu deleite luxuoso, não é para a necessidade. Muitas das vezes se deseja coisas para alimentar uma inveja. Muitas das vezes buscam coisas que vai satisfazer o ego. Mas Deus sabe verdadeiramente o que nós precisamos. Então, em um mundo onde as pessoas eram frequentemente preocupadas com o que comeriam ou vestiriam, Jesus apresenta uma alternativa. Qual é a alternativa? Confiar na providência de Deus. Assim como foi no deserto. Deus mandava codornizes para eles se alimentarem, que não poderia ficar para o outro dia, senão estragava, assim como o maná. Codornizes no final da tarde, o maná pela manhã. E era para ser comido naquele dia, senão estragava, apodrecia. E o interessante é que esse trecho que nós lemos de Mateus 6, 31 a 33, revela a essência da confiança em Deus como um provedor supremo. Então Jesus ensina que a ansiedade por necessidades materiais revela uma falta de confiança na fidelidade de Deus. E quando Jesus diz assim, não vos inquieteis, ele desafia o coração humano a repousar na certeza de que Deus cuida de seus filhos. Então a providência de Deus não é apenas uma teoria, mas é uma verdade prática que deve moldar nossa postura diante das preocupações diárias. Além disso, o texto reforça a prioridade do reino de Deus, indicando que nossa busca por Ele e por sua justiça deve estar acima das ansiedades mundanas. Tem que estar acima. E quando nós analisamos esse texto de uma maneira exegética, quando diz assim, não vos inquieteis, a palavra grega aqui é merinal. E essa palavra expressa uma preocupação excessiva, uma ansiedade. Então Jesus recomenda uma postura de confiança, não de preocupação obsessiva. E a palavra dizendo em si, ela indica que a preocupação é muitas vezes verbalizada, e muitas vezes verbalizada acaba alimentando o coração com ansiedade, desejo de ter, a preocupação. E a preocupação era justamente com essa, com o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, que são as necessidades básicas do ser humano, comer, beber e se vestir. Então são essas necessidades básicas humanas, então Jesus as apresenta como foco de preocupação comum no dia a dia. E tem um termo que fala os gentios buscam, refere-se às nações pagãs que vivem ansiosas por provisões, sem confiar em Deus. E contrasta justamente com os filhos de Deus, que confiam ou devem confiar em Deus para todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais tudo ele fará. E interessante que Jesus usa a frase vosso Pai Celestial, reforça a expressão de relacionamento de filiação, o cuidado paternal que Deus tem com cada um daqueles que se submetem à autoridade de Jesus. E verdadeiramente nós somos filhos de Deus, porque somos obras de sua criação. E Jesus diz assim, olha, sabe que Deus, o Pai, o vosso Pai Celestial, sabe que precisas de todas essas coisas. Aqui é uma afirmação de onisciência de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. É uma afirmação de onisciência e também de cuidado de Deus, porque Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Por isso que Jesus afirma, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então a prioridade daquele que segue a Jesus
Deve ser o reino de Deus, sua justiça e seus propósitos. E Jesus finaliza dizendo que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma promessa de provisão divina para quem prioriza Deus. Quem prioriza Deus, existe uma promessa de provisão divina. E o interessante aqui, a curiosidade de não vos inquieteis, ou seja, merimão, essa palavra, merimão, traz a ideia de um peso ou uma preocupação que tira a paz. Então, quando nós estamos com essa preocupação, não vos inquieteis, nós estamos sem paz. Essa preocupação sobrepõe a nossa fé, a nossa paz, a nossa vida. Por isso que existe primeiro. Essa palavra primeiro, próton, do grego, indica prioridade absoluta, não opção secundária. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Essa é a prioridade máxima. E na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele inicia assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então aqui reforça o ensino de confiar em Deus na oração e na paz que excede todo entendimento humano. No Salmo 55, versículo 22 diz: lança sobre mim, ó Senhor, a tua carga, e ele te sustentará. Demonstra aqui a responsabilidade de confiar na providência divina. Lança sobre mim a tua capa. Então, lança sobre mim, o Senhor, a tua carga, e ele te susterá. Jesus, certa vez, Isaías diz assim, que ele levou sobre si as nossas dores, e o mal que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus levou todas as nossas preocupações, nossas dores, nossas enfermidades. Mas isso tem que ser de uma maneira genuína, lançar sobre o Senhor a carga, para ele te sustentar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui enfatiza a confiança total em Deus. Como em Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o 31, é um ensino semelhante, reforçando a prioridade do reino em nossas vidas. Quando nós olhamos para a história da igreja, na história da igreja, muitos foram exemplos de confiança radical em Deus. Tem um homem, Francisco de Assis, que foi beatificado pela Igreja Católica, que ele abandonou riquezas, confiando na provisão de Deus para as suas necessidades. E nada lhe faltou. O Dietrich Bonhoeffer, durante a Segunda Guerra Mundial, ele confiou na soberania de Deus diante do perigo e da perseguição. O Dietrich, ele foi para o campo de concentração. Ele era alemão, mas era um cristão alemão que não se submeteu ao nazismo. Foi para o campo de concentração, foi submetido a humilhação, perseguição e foi morto. Mas ele confiou no Deus que o chamou. Além disso, a vida de muitos missionários ao redor do mundo demonstra uma confiança profunda na provisão divina, mesmo em circunstâncias extremas. Nós estamos vendo perseguições no Oriente Médio, alguns países da África, cuja religião não permite, não querem o cristianismo, não querem seguidores de Cristo, e fecham igrejas e matam líderes e membros de igreja. Então, o próprio Jesus é o maior exemplo de confiança na providência de Deus. Ele, que tinha toda a autoridade, escolheu viver dependente do Pai até a cruz, onde ele se entregou plenamente à vontade de Deus. Então a sua vida e sacrifício mostram que confiar na providência de Deus é também confiar na salvação e na esperança eterna. Mas, pastor Dimas, como é que nós colocamos isso na prática, essa confiança? O primeiro ponto é a confiança radical. Devemos aprender a confiar que Deus cuida de nossas necessidades, mesmo quando não compreendemos o caminho por onde estamos andando, trilhando. Segundo ponto, priorizar o reino.
Nossa busca deve ser pelo que é eterno. Justiça, santidade, isso fazem parte dessa busca pelo que é eterno. Nós precisamos viver um caminho de justiça, uma vida de santidade e compartilhar a palavra de Deus, compartilhar esse amor através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós falamos, fazemos. Então isso tem que ficar acima das preocupações materiais que seguirão. Outro ponto, desprendimento das ansiedades. Liberte-se da ansiedade excessiva que paralisa a fé e a ação. Tem pessoas que não conseguem mais trabalhar, que não conseguem mais sair de casa, porque está paralisado pela ansiedade. Tem crises de ansiedade. Outro ponto, oração e dependência. Cultivar uma vida de oração, entregando as suas necessidades a Deus, aquele a quem pode resolver. Eu gosto do texto de Malaquias 4:2 que diz assim: para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Tem muita gente buscando favores de homens, buscando justiça de homens, mas viva sobre seus méritos, através da sua fé em Jesus, que faz com que você vá à luta. E, último ponto, prática da gratidão. Reconhecer que tudo vem de Deus e agradecer pela sua fidelidade, porque nada lhe falta, principalmente saúde para trabalhar, saúde para se esforçar. A Bíblia diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, levanta-te, sabe? Para conquistar a terra prometida, o povo foi à guerra e Deus lhe deu. E é assim a nossa vida. É a luta diária no trabalho, é em casa, é onde nós estivermos, estaremos em luta. Mas lembre-se que o Senhor é contigo. Amém? Eu quero concluir nessa manhã dizendo que a vida cristã é uma jornada de confiança diária na providência de Deus. E Ele nos convida a abandonar a ansiedade e buscar primeiro o seu reino e confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um final de semana, que começa hoje é sexta-feira, final do dia começa o final de semana. Que Deus te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Desde já eu mando um abraço, pastor Marcos Lacerda, que está nos acompanhando. Que Deus o abençoe, abençoe sua família, abençoe seu ministério, abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E para você que